Bom dia, bom dia, bom dia para vocês. Você tem um bom dia da parte de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 16 de abril de 2022. Quem tem uma honra e o prazer de falar com todos vocês é o presbítero José Maria. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, poder falar com vocês do amor dele, a palavra, do amor que ele tem por cada um de nós. E queria te agradecer que você é o meu amigo, é você que evangeliza comigo na rede social, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também no meu canal de YouTube. Queria que você se inscrevesse lá no meu canal, José Maria. Isso, tem quase 100 vídeos impactantes que vai melhorar muito a sua vida espiritual. Você vai estudar a Bíblia, você vai aprender bastante com a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai te impulsionar, vai abrir o seu entendimento e vai descortinar a sua mente, tirar essa venda que está atrapalhando o seu entendimento, a sua mente. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, tornando as pessoas incrédulas. Quanto menos conhecimento você tem de Deus, mais o diabo se apodera de você. O diabo trabalha em cima da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que hoje o homem tem dificuldade de conhecer a verdade? Porque não lê a Bíblia. Será que ler a Bíblia é espontâneo por vontade própria? Não. É o Espírito de Deus. Você precisa do Espírito de Deus, você precisa estar envolvido no Espírito Santo para poder estudar na Bíblia. A Bíblia é o manual de regra, fé e prática da parte de Deus. A Bíblia é o estatuto de Deus, é a lei de Deus. A Constituição no país é a lei do país. Aqui é a lei de Deus. Aqui tem tudo que você precisa para fazer, para agradar a Deus. E aqui você descobre como você está diante de Deus, lendo as Escrituras. E por que você tem dificuldade de ler a Bíblia? Porque você não está envolvido no Espírito Santo. O diabo tem feito você um incrédulo, você não acreditar nos escritos da palavra de Deus. O diabo desvia o foco. Quando você vê os eventos no mundo, os atrativos, o diabo está tirando você do foco de Deus. O diabo não quer que você vá na igreja. Se você for na igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. E sabe quem vai te ensinar? Não é o pastor, não é quem está na direção, mas quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Quando você vai numa igreja, sente o desejo de ir, é porque o Espírito de Deus está te chamando, está te inspirando, te impulsionando, colocando aquele desejo dentro de você para você ouvir a palavra. A única palavra que entra dentro do homem e preenche o vazio que existe dentro de cada um de nós é a palavra de Deus. Então todos nós precisamos desse pão vivo que desceu do céu. Não estou falando de pão material, isso é linguagem de figura. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. O homem precisa cuidar da sua vida espiritual. Quem cuida da sua vida espiritual está buscando relacionamento com Deus. Deus quer falar comigo e com você. E Ele se comunica conosco através da sua palavra. Deus não se comunica com você através de jornais, de televisão, programas humorísticos. Não. Programa de gincana. Deus não se comunica com você através de carnaval, de Big Brother. Deus se comunica com você através da sua palavra. A palavra de Deus é como uma água que ela nos limpa por dentro. E a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida.
Deus coloca o seu caráter em nós, a sua semelhança em nós. A semelhança de Deus é conhecendo a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu quero falar de um assunto sobre o maná, o manjar do rei. Fala de 4 homens que foram levados cativo para a Babilônia, e esses 4 filhos de nobres foram escolhidos pelo rei de Babilônia, chamado Nabucodonosor. E lá tinha o costume, a regra de treinar por 3 anos, estudar na lei do Medo e Persa, dos caldeus, estudar na lei o aramaico, a lei, as letras e leis, o idioma de Babilônia. E entre esses jovens que foram trazidos de Jerusalém para a Babilônia, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens. Diz alguns historiadores que Daniel tinha aproximadamente quase 20 anos de idade. Eram jovens, ainda rapazes. E eu quero ler o texto aqui. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel. Livro profético Daniel, no capítulo de número 1, que diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou Jerusalém, o dominou. E o Senhor entregou, olha só, Deus entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, que era do templo, que foi construído por Salomão. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E o pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, que era um chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres. Olha só, mandou escolher jovens que fossem ligados, descendentes de reis, tinha sangue real e de nobre, que era de príncipe. Jovem em quem não houvesse defeito algum. Defeito algum quer dizer defeito físico, que não fosse aleijado, não fosse problema nos olhos, que não tivesse nenhuma deformidade. Formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus, que é o idioma. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, ou seja, o cardápio, determinou até a porção que eles deveriam comer. Porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados, olha só, fosse criado por 3 anos, para que no fim deles, ou seja, os 3 anos, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ou seja, Daniel colocou no seu coração não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, que era Aspenaz, que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel:
tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber, e não se veja diante de ti a nossa aparência. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordinhos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar dele e o vinho que deviam beber, e lhes davam a comer. E dá a beber. Como é que é? Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que dava a beber, e lhes dava o quê? Legumes e água. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, deu inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos ou sábios do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu governo. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Vamos aqui entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espiritual, entendida no sentido espiritual. Babilônia aqui, na linguagem de figura, representa o mundo. O rei que comandava essa Babilônia, ele é uma linguagem de figura, representa o diabo. E o povo de Deus estava em Babilônia porque a tribo de Judá e Benjamim, que é o reino do norte, estava aprisionado em Babilônia, escravizado. Era o cativeiro. Por quê? Por causa da desobediência, diante de Deus. Deus apenas levou o seu povo para a Babilônia para discipliná-lo. O povo estava sendo disciplinado por 70 anos. E o rei deu uma ordem para que trouxesse jovens da linhagem de filho de reis, de nobre, que era príncipe, fazendeiro, empresário, homens de nome, que estivesse ali alistado, fizesse uma listagem, e durante 3 anos ia estudar letras dos caldeus, letra babilônica, os idiomas, tudo que eles precisariam, que o rei precisaria deles, era para que eles aprendessem. E no final de 3 anos, eles deveriam comparecer diante do rei. Agora, o rei deu uma ordem que eles tinham que comer da sua comida e beber do seu vinho. O rei era um idólatra. O rei tinha a sua devoção, sua divindade, o seu ídolo. Então o rei, ele apresentava tudo o que ele fazia, ele apresentava ao seu Deus, Deus D com D minúsculo. E Daniel colocou no seu coração não provar a comida do rei, nem beber o vinho, porque sabia que aquilo ali era apresentado a ídolos. E Daniel era da tribo de Judá, era um hebreu. Daniel conhecia a Torá, conhecia a palavra de Deus. E Daniel colocou no seu coração não comer daquela comida.
E Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem espiritual. Era um jovem ainda. Jovem, mas espiritual. Veja que o Espírito de Deus ainda não habitava no homem, somente apoderava do homem. E Daniel já tinha temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava dentro de Daniel. Daniel estava dentro de uma nação, mas a nação de Babilônia não estava dentro de Daniel. Daniel usou seus recursos. Começou com o chefe dos eunucos para que fizesse alguma coisa, para que ele não se comesse daquela comida. E aquele homem ficou com medo, porque a palavra do rei, se ele desobedecesse, pagava com a morte. E aquele homem trouxe um dispenseiro responsável para trazer a comida daquele jovem, e era o responsável pela alimentação deles. E Daniel, ele conversou com aquele dispenseiro para fazer um teste com ele, um experimento. Experimenta conosco 10 dias, nos dê legume e água, e no final de 10 dias, você olha para nós e olha para os jovens que estão comendo da comida do rei e bebendo seu vinho. E se você notar alguma coisa diferente, assim você vai agir. E a Bíblia diz que durante 10 dias, Daniel, Ananias, Misael, Ananias, Azarias, estava comendo legume e bebendo água. E no final de 10 dias, aquele dispenseiro olhou para os 4 jovens, viu que eles estavam mais gordinhos, mais formosos, mais bonitos, e tirou ali a comida do rei, o vinho do rei, e em um período de 3 anos o alimentou com legumes e água. Daniel, Deus honrou Daniel. Deus honrou a fidelidade de Daniel, porque Daniel, ele clamou a Deus. Clamou a Deus. E a Bíblia diz que no final dos 3 anos, todos aqueles jovens foram chamados. E quando chegou a vez de Daniel, Ananias, Misael, Ananias e Azarias responderem as perguntas do rei, o rei ficou assustado. O rei ficou impressionado. Nabucodonosor ficou ali impactado. A Bíblia diz que estavam 10 vezes mais doutos, mais sábios do que os astrólogos, do que aquele jovem que aceitaram comer da comida e a bebida do rei. E Deus honrou Daniel, honrou Ananias, honrou Ananias, Azarias, Misael e Azarias. Honrou. Deus honra aqueles que é fiel, aqueles que fazem a sua vontade. Para Deus te abençoar, não tem limitação. Deus coloca você aonde você quiser. É só você ser fiel. O segredo é ser fiel a Deus. Quando você é fiel, quando você ama a Deus de todo o seu coração, quando você tem Deus como a tua proteção, você não precisa temer a nada. Nada, nada, nada. Deus é o Deus soberano, Deus é o dono do ouro e da prata, de tudo. Você não precisa se contaminar. É a linguagem de figura. Babilônia é o mundo. Nós somos servos de Deus. Estamos em Babilônia, mas não somos de Babilônia. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Quem aceita manjar do rei da Babilônia são os moradores de Babilônia. Nós não somos moradores de Babilônia. Nós temos a nossa moradia. Nós temos a nossa cidade. Nós temos a nossa nação, que é o céu. Não aceite manjar. Não se venda. Não troque. Seja fiel a Deus. Daniel assentou no seu coração não provar daquela comida,
porque sabia que aquela comida era nojenta, aquela comida era apresentada aos demônios. Ele conhecia a palavra de Deus. Você está em Babilônia. É linguagem de figura. Você está em Babilônia. Nós estamos nesse mundo. A bebida é o manjar do rei. A droga é o manjar do rei. A cocaína é o manjar do rei. A prostituição é o manjar do rei. A idolatria é o manjar do rei. A feitiçaria, a bruxaria é o manjar do rei. A mentira é o manjar do rei. As músicas profanas é o manjar do rei. Você não precisa disso. Você está aqui nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Os dispenseiros, os chefes dos eunucos estão aí. Receberam ordem do rei de Babilônia. É linguagem de figura. Quem é o rei de Babilônia? Quem é essa Babilônia? É o reino das trevas. Quem é chefe desse reino das trevas? É o diabo, é o Satanás. E quem é que faz serviço do rei de Babilônia? São os demônios, são os principados, são as potestades, são os dominadores. Não se venda. Muita gente se vendendo, provando o manjar do rei e provando da sua bebida. É linguagem de figura. Tanta gente aí fazendo tanta besteira, se envolvendo em corrupção. Cuidado com a pornografia, é o manjar do rei. Cuidado com os programas imorais, é o manjar do rei. Deus não quer. Daniel foi honrado. Deus exaltou Daniel em Babilônia, porque ele colocou no seu coração que aquilo ali não era para ele. Estamos no mundo, este mundo não nos pertence mais. Fomos transformados por Deus. Deus nos batizou com o Espírito Santo. Deus nos deu um novo vocabulário. O manjar do rei está aí em Babilônia. As músicas profanas, os palavrões, as piadas, as rodas dos escarnecedores, as drogas, o crime. Isso é manjar do rei. Cuidado com o manjar do rei. Cuidado. O salário do pecado é morte. Nós somos servos de Deus. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos e forasteiros. Somos servos de Deus. Você não precisa trocar a tua bênção pela maldição. Fuja. Não aceite o manjar do rei. Quando o manjar do rei chegar para você, fala não. Não aceita o manjar do rei. A Bíblia diz que os 4 jovens se apresentaram diante de Nabucodonosor. E as perguntas que eles responderam, a resposta que eles deram, o rei ficou surpreendido. Deus deu sabedoria, inteligência. Eles foram 10 vezes mais doutos, mais sábios. Deus dá sabedoria. Você não depende do homem. Você não depende. Você tem a unção do céu. A porção de Deus está em nós. A unção. Ela te ensina tudo. Você precisa dessa unção. Conhecimento é bom, informação é bom. Mas se você não tiver a formação de Deus, a unção, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade não se consegue de qualquer maneira. É preciso fugir da contaminação. Nós temos que fugir da aparência do mal. O mundo tem que ver em nós como um espelho, um exemplo. E Daniel foi príncipe em Babilônia, um estrangeiro. E na lei do país,
O estrangeiro, o naturalizado, que é estrangeiro, não pode exercer cargo público, não pode ser presidente, não pode ser governador, tem que ser o natural da terra. E Daniel estava lá em Babilônia, devido à sabedoria, o conhecimento, devido à interpretação de sonho. Deus deu muito mais para Daniel, porque ele foi fiel. Deus dá. Deus dá riqueza. Deus coloca você aonde você quiser. Acredite no poder de Deus. Daniel foi honrado, porque não se contaminou com o manjar do rei. Não viva na contaminação do manjar do rei. Não viva de aparência. Não viva escondido atrás de uma cortina do pecado. Larga o pecado. Larga a bebida. Larga os programas imorais. Busque a Deus. E muita gente está sendo enganada por esse rei da Babilônia. É linguagem de figura. O diabo cega. O diabo cega. O diabo engana. E os crentes hoje não querem ler a Bíblia, não querem estudar a palavra de Deus, não quer dar tempo, não quer uma vida organizada. A preocupação é só com comida, com bebida, com casa, com roupa, o que vai comer, o que vai beber, com viagem, com dinheiro. Cuidado com o manjar do rei. Quando você se enfraquece, o diabo oferece o seu manjar. Quando você começa a faltar os cultos, quando você começa a trocar os cultos na casa do Senhor pela praia, pelo shopping, pelos passeios, pelos piqueniques, pelas casas de veraneio, cuidado com o manjar do rei, porque ali tem a cobiça. Muitas das vezes ali é que está ali a armadilha. O diabo cria a situação para que a gente venha provar do seu manjar. Muita gente hoje estão caídos por causa do adultério. Muita gente hoje estão caídos por causa da bebida, do cigarro, da cerveja. Muita gente hoje não consegue resistir à tentação da mega sena da virada. Cuidado com o manjar do rei. Muita gente hoje fica desesperada. Eram trambiqueiros, eram mentirosos. Cuidado. Busque a Deus, clame. Linguagem de figura. Babilônia é o mundo. A Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo jaz no maligno. Babilônia jaz no maligno. Quem é de Babilônia, fique em Babilônia. Você não é de Babilônia. Babilônia não está dentro de você. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Ilumine o seu entendimento com esta palavra. Em nome de Jesus. Amém.